Nessa sexta-feira, hoje é dia da dupla Thiago Valenciano e Reginaldo Dias. Nossa conversa hoje, esse debate da semana sobre a democracia, uma carta pela democracia lançada pela USP, muitas assinaturas, até onde eu observei, estava chegando às 400 mil assinaturas, e você tem o presidente Jair Bolsonaro minimizando, né, o documento, dizendo que é uma carta política, inclusive com apoio à democracia da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Mas a democracia está ameaçada, os meios de comunicação têm discutido, os especialistas políticos também. Os advogados de Bolsonaro dizem que não, é apenas uma afirmação, posicionamento do presidente, não há risco nenhum. Os mais próximos a ele dizem que não, que ele pensa nisso mesmo, que de vez em quando recebe o WhatsApp de apoiadores políticos que falam para ele que ele está com tudo e tudo pode. Será que pode mesmo? O candidato à presidência da República também, o ex-presidente Lula, já se posicionou sobre o tema, assim como os demais candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet, enfim, Reginaldo Dias e Thiago Valenciano vão conversar sobre isso com a gente. Vou começar pelo Reginaldo, o nosso homem da sexta-feira. Inclusive eu tenho uma conversa amanhã com o Reginaldo, que nós vamos falar sobre a nova série do nosso novo programete, História das Eleições, com o Reginaldo Dias. Vamos falar das eleições para o governo do Estado e a história das eleições para a presidência da República a partir de 1945. Mas esse papo é amanhã que eu vou ter com o Reginaldo. Hoje é a carta para a democracia. Reginaldo, e aí? E essa carta? O presidente tem a sua, lançaram outra, se fala, se critica. Estamos ameaçados ou não? Olha, Justo, no dia 7 de setembro do ano passado, eu participei de uma série de lives organizadas por uma editora de São Paulo, pela qual eu publiquei um livro. Então, a editora convidou os seus autores para participar de uma jornada que durou a tarde toda, e nós fomos nos revezando na bancada. Então, a gente falava do nosso livro e respondia a uma pergunta se a democracia estava em risco. Porque nós vivemos um clima muito pesado no dia 7 de setembro do ano passado, e eu disse que, naquele dia, que tanto os apoiadores do presidente Bolsonaro, quanto até mesmo os seus opositores, o tratavam como se fosse um inimputável, uma pessoa que não é responsável pelos seus próprios atos, né? Isso era muito grave, porque se tratava do presidente da República. Porque desde o início do mandato dele, ele tinha um comportamento ambíguo, participando de atos que os seus apoiadores faziam, pedindo fechamento do STF e assim por diante. E neste ano, agora de 2022, eu participei de 2 debates em que essa pergunta foi feita de novo. Ou seja, não é um tema novo, né? Ele vem crescendo ao longo do mandato do atual presidente, e o maior responsável para que esse debate exista é o próprio presidente, que faz declarações ambíguas, ou às vezes até mesmo atos que suscitam essa pergunta, se haverá uma ruptura ou não, caso ele não vença as eleições nas urnas, né? Esses ataques sistemáticos que ele faz às urnas eletrônicas, o envolvimento dos ministros militares no debate sobre as eleições, e esse último ato que ele fez com os diplomatas residentes no Brasil, isso é tudo muito grave. Então não é uma paranoia que esteja sendo colocada na conjuntura, né? É uma resposta a atos persistentes do presidente da República. Se ele não está colocando em risco a democracia, então ele tem que parar de alimentar esse debate com atos e com falas, né? Então, se ele diz que não está colocando em risco a democracia, que se some concretamente a uma corrente que garanta as eleições, que não coloque esse tipo de debate e não tenha comportamentos que nem são mais ambíguos, né? São comportamentos assim, que querem fazer a oposição ou a sociedade acreditar que o país pode passar por algum tipo de ruptura no mês de outubro. Então, ou a sociedade reage, não é um documento eleitoral, ou esse clima vai crescendo até esse momento, né? E quando a reação vier, pode ser tarde demais. Então, acho que essa carta veio em boa hora, ela tem precedentes históricos, ela vem da sociedade civil e está mobilizando pessoas, né? Intelectuais, a elite econômica, artistas, enfim, pessoas que estão preocupadas. E eu confesso que eu sou uma delas e eu assinei esse documento. Thiago,
Olá, Gilson. Olá, Reginaldo. Olha, na verdade a gente já está passando por essas ameaças democráticas aí faz um tempo já, e as pessoas estão bem preocupadas com aquilo que tem sido colocado no Brasil. O fato mais fundamental, ele diz respeito exatamente ao quê? A desconfiança que o brasileiro está passando em relação à democracia nos últimos anos. A gente tem aqueles índices da transparência internacional, daquilo que a gente enxerga quanto à qualidade da democracia, a confiança nas instituições democráticas, a democracia como a melhor forma de governo, e todas as vezes que há um desgaste muito grande entre o setor político e a sociedade, esses índices eles baixam bastante, ou seja, o brasileiro deixa de confiar na democracia, ele passa a confiar em outra coisa que não seja na democracia ou quer que troque a forma de governo do país. O resultado disso é isso que a gente está enxergando agora nesse período pré-eleitoral. Três vilões, na verdade, estão colocados em relação ao nosso período eleitoral. O primeiro deles é o STF, que é um vilão que jamais morreu. O segundo vilão são as pesquisas, porque parece que as pesquisas não agradam quem deveria agradar. E o terceiro vilão agora é o próprio sistema democrático. Acredito que vai ser pouco provável que a gente tenha algum golpe, algo nesse sentido, pelo menos é o que eu estou vendo nos últimos dias, assim, ainda que as ameaças elas sejam contundentes, fortes, graves, problemáticas, não acredito que a gente tenha um clima pré-golpe aí em 2-3 meses para que o presidente continue, caso ele perca as eleições do poder. Porém, por outro lado, a gente tem que ficar vigilante, né? A gente tem que ficar de olho, porque a geração do Reginaldo, o Reginaldo já falou isso muito bem com propriedade, foi por quem lutou pela democracia. Quem nasceu em 94, 98, 2000, 2002, até 2004, que está fazendo o voto pela primeira vez, já está acostumado com a democracia no país. A gente fez uma discussão parecida com essa, dias atrás aqui com o Gils, falando da importância ou por que o jovem está tirando de eleitor para votar nesse ano. Então quem nasceu nesses anos aí, de 2004 para trás, já está acostumado com a democracia, já sabe que vai votar, já sabe escolher os seus candidatos, já está acostumado com a urna eletrônica, não contesta a urna eletrônica. E quem vivenciou tempos complicados da política brasileira, como foi o caso do Reginaldo, sabe muito bem a importância da gente ter a democracia no país. Bom, eu vou entrar com o ingrediente. Que bom que o Thiago falou que é no tempo do Reginaldo, que é um tempo que não é o meu, eu não participei dessas coisas, eu não estava lá, não vi nada disso, né? Essa coisa aí das diretas já, não participei também disso. Eu sou um rapaz pós isso, né? Mas eu vou colocar uma coisa importante. O Collor, eu vou usar o Collor, né? Por quê? Fernando Collor de Mello, quando ele se candidatou à presidência da República, ele era o caçador de marajás, o homem que ia fazer uma varredura na máquina pública e ia acabar com os excessos. As pessoas nas ruas brincavam com todo funcionário público, tipo, você é marajá, você é marajá. Foi um negócio até chato, porque na época eu era funcionário público e o pessoal me chamava de marajá, né? Eu trabalhava na Universidade Estadual de Maringá, o pessoal, você é marajá, e tal. Toda vez que tinha alguma mobilização em relação a reajuste salarial, a gente era o marajá. Mas o Collor era um cara que ganhou com uma quantidade de votos significativa, no segundo turno disputou acirradamente com o ex-presidente Lula, venceu, era tido como uma renovação. E acabou sofrendo impeachment 2 anos depois. O Collor era um cara, na minha percepção, extremamente alucinado, em que em determinado momento ele achava que ele tinha o que ele não tinha. Ele tinha o poder que ele achava que ele tinha, um grande apoio popular, de que as pessoas estavam do lado dele, de que ele achava que realmente ele era o homem que veio para mudar o Brasil. O Collor me pareceu um cara, que isso é muito perigoso na política, vocês manjam muito mais disso do que eu, entendem mais isso do que eu. O problema da política é quando o cara acredita na própria demagogia, né? Acredita nele mesmo. A retórica dele, ele começa a acreditar nele mesmo. Vocês acreditam que a gente tem aí, o Jânio Quadros já fez isso, né? A gente tem uma pessoa que esteja acreditando em algo que só ele acredita, Reginaldo? Existe um componente messiânico no Collor, né? Eu já dava aula sobre esse período até o ano passado. O Collor, por ser o primeiro presidente eleito depois de um ciclo de eleições indiretas instituídas pela ditadura, ele não tinha um comportamento, assim, por exemplo, de conviver harmonicamente com o Congresso, tinha uma autovisão messiânica, ele achava que tudo que ele fazia estava certo e que as instituições tinham que subordinar ao mando político dele, embora a justiça seja feita, ele não fez nenhum ataque às instituições. Ele usou os instrumentos que existiam, não havia controle sobre medida provisória para governar por decreto, né?
E também, quando sofreu o impeachment, não tentou articular um golpe de Estado para permanecer no poder. Ele entregou o poder e foi cuidar da vida dele, né? E que é diferente de agora. Agora houve uma blindagem ao executivo por intermédio do orçamento secreto, para não sofrer nenhum tipo de impeachment, para não entrar naquela que a gente chama de tempestade perfeita. Não é um conceito acadêmico, né? Mas é quando você junta crise econômica, crise política e crise das instituições, você está a caminho do cadafalso. Então, houve uma blindagem para que, pelo menos, na relação com o Congresso Nacional, não houvesse essa crise que poderia levar a degola, né? Como aconteceu na história do Brasil recente duas vezes. Mas o temor, Gilson, não é que haja uma nova ditadura nos moldes de 64. Isso eu disse também no 7 de setembro do ano passado. O desenho que nós temos hoje é de uma degradação crescente da Constituição de 88. Não é exatamente uma ditadura que vai suprimir as instituições existentes, mas é do enfraquecimento e degradação das instituições democráticas instituídas pela Constituição mais democrática da nossa história, que é de 1988. É uma espécie de tutela sobre as instituições, sobre o Congresso, sobre o Supremo, que inclusive tem apelo na sociedade, né? Não é um ato isolado, né? Isso tem eco. E há pessoas que querem que isso aconteça, né? O que para mim é uma temeridade. Então esse manifesto não é contra uma pessoa, não é contra um agente político, é contra uma cultura política autoritária que vem crescendo no Brasil. É preciso defender as instituições democráticas. E não por acaso, é da parte da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de onde saiu o manifesto de 1977, que, de certa maneira, impulsiona a abertura democrática no final da ditadura, né? Então, aquela era uma medida prospectiva, vamos acabar com a ditadura. Essa é uma medida preventiva, vamos defender a democracia. É por isso que a gente tem que se somar, independentemente da nossa coloração política, de quais são as nossas inclinações em outubro, vamos votar em A, em B e C, e seria oportuno que os eleitores do presidente Bolsonaro se somassem a essa corrente de defesa das instituições, para que ele possa disputar, eventualmente ser eleito ou não ser eleito, mas se a gente preservar o grande patrimônio duramente constituído, que é a democracia brasileira. O Brasil não é um país de tradições democráticas, que fique claro isso. O Brasil é um país de tradições eleitorais, mas a maior parte da nossa história nacional, de instituição da história nacional, as eleições existiam. Só que não eram eleições que decidissem o fundamental. Então, se a gente pegar nos 200 anos de instituição do Estado Nacional, nós estamos no bicentenário da independência, nós tivemos 2 períodos só em que as eleições eram competitivas e o eleitor tinha poder, que vai de 45 a 64 e de 88 para cá, né? Em 200 anos é muito pouco tempo. Então, a democracia é uma planta que tem que ser fertilizada e regada cotidianamente. É muito fácil essa planta fenecer, se a gente não tiver esses cuidados. Tiago. Olha, deu uma aliviada pro Gilson aí, né? Falando que ele era o cara que não passou pelas diretas, né, e tudo mais. Deu uma moral pra ele. Lembro. Quis dar uma respeitada no Gilson aí, falei que ele era mais novo do que ele deveria ser. Mas, de fato, concordo com o Reginaldo nesse aspecto da tradição democrática do país. A gente está aí num período bem sui generis da história brasileira. É um período bom, bacana, interessante para a gente poder debater, ter as instituições livres, para a gente poder conversar sobre política abertamente, trocar ideias, ir para as ruas, fomentar o debate. E talvez seja esse tipo de garantia que a maioria da população brasileira hoje tenha se esquecido ou não experimentado, né? Vamos somar essas duas parcelas de quem esqueceu e de quem não experimentou, que acha que isso pode ser jogado na lata do lixo, né? Então, é um momento interessante da política brasileira, um momento em que talvez a gente possa ter uma outra história daqui 60 dias ou daqui 90 dias, muito interessante. Qual é a história? Tem um presidente não reeleito pela primeira vez desde que a reeleição foi instituída, ou ter a volta de um presidente ao poder pela primeira vez desde que a gente voltou a votar abertamente a partir das eleições de 89. Então talvez a gente tenha um fato aí
muito peculiar da história política brasileira nos próximos dias, e para quem vivenciou pandemia esses dias, passar por isso vai ser bem tranquilo. Tiago, obrigado, bom fim de semana para você. Valeu, Gilson, valeu, Reginaldo, deixar um abraço para o nosso goleiro Thiago Couto, que ontem fez milagre. Meu caro Reginaldo, bom fim de semana, obrigado pela participação. Bom fim de semana, Gilson, e convido o pessoal, amanhã vamos reiterar o convite, mas a gente começa na segunda-feira narrando cada uma das eleições a presidente da República e a governador do estado, ocorridas depois de 45 no Brasil, inclusive as indiretas que ocorreram durante a ditadura. Perfeito, amanhã a gente conversa com o Reginaldo exatamente sobre esse trabalho que o Reginaldo começa na segunda-feira. E você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @ThiagoValenciano, com o Reginaldo pelo Facebook, Reginaldo Dias, acessa lá, vale a pena.